Hoje a gente vai falar sobre a ferida da injustiça em relação ao emagrecimento. Então, seja muito bem-vinda. Se você está chegando agora, você não está entendendo nada, não é mesmo? Como assim, ferida da injustiça, emagrecimento? Então, estamos aqui neste perfil onde a gente aborda o emagrecimento e todas as dificuldades em relação ao mundo do emagrecimento sobre a visão emocional e integrativa. O que quer dizer integrativa, Paulinha? Quer dizer que a gente está integrando a visão do corpo, da mente e das emoções. Então, hoje venho aqui trazer a ferida da injustiça. E eu confesso que eu até demorei para chegar nela, né? São 45 pílulas, a gente está na pílula número 37, gente, vocês têm noção? Eu tô até triste que já vai acabar. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre injustiça em relação ao emagrecimento. E aí a gente vai ter que olhar para isso de algumas maneiras, tá? A injustiça, ela tem um problema não só, gente, relacionado ao emagrecimento. Claro que essa altura do campeonato, você que tá aqui no canal já sabe que todo resultado é resultado e que emagrecimento é só mais um tipo de resultado. Tudo bem? Estamos bem alinhados em relação a isso? Então, bora lá. Por que que a injustiça ela bate tanto na nossa falta de capacidade de construir ou de manter resultados? Principalmente porque a injustiça ela nos leva para um dos três sabotadores do resultado, três sabotadores principais. Eu chamo isso dentro das mentorias de os três venenos da construção de resultado. Então, o primeiro deles, que é onde a gente vai chegar com a ferida da injustiça, é o vitimismo. É a sensação e desculpa, né? Porque quando a gente traz essa palavra, eu sei que a palavra vítima é muito forte, mas quando a gente se coloca no lugar de injustiçada, a gente está dizendo automaticamente que nós estamos nos colocando no lugar de vítima. Vítima de tudo. Vítima da dificuldade que eu tenho de emagrecer, vítima das pessoas que não colaboram com o meu processo, vítima das escolhas que eu faço, vítima de como é difícil. Então, o estado de vítima da injustiça leva a gente para aquele lugar do ó céus, ó vida, para todo mundo dar certo, mas só para mim que dá errado. E é daí que começa o sentimento de injustiça, do não é justo. Você que constantemente fica repetindo aí para si mesma: "Ah, eu queria que comer não engordasse. Ah, eu queria poder comer todo o chocolate do mundo sem engordar. Amiga, não vai dar." Então, o principal ponto sobre a ferida da injustiça é aceitar aquilo que foi como foi. Por isso, quem vive a ferida emocional da injustiça está muito ligado ao passado. Mágoa, rancor, ressentimento, raiva. Raiva porque as coisas hoje são diferentes daquilo que eu planejei. Então, a gente vive a amargura, o sentimento de não conseguir conquistar aquilo que a gente gostaria. Então, eu gostaria de ter o corpo que eu tinha 20 anos, eu gostaria que ter filhos não me atrapalhasse a emagrecer, eu gostaria que o meu marido me apoiasse, e a vida não é como eu gostaria, e nem como você gostaria. A vida é aquilo que é. Por isso, tocar na ferida da injustiça é tocar num lugar muito delicado. Porque a ferida da injustiça precisa da aceitação da realidade, principalmente daquilo que a gente não controla. Então, você não controla que esteja chovendo, mas você controla o que você pode fazer para ir treinar num dia de chuva. Você não controla algumas situações. Por exemplo, se você é convidada para jantar ou para almoçar na casa de alguém, você não controla a comida que a pessoa vai fazer, mas você controla o quanto você vai se permitir e com qual consciência você vai comer quando você estiver ali.
A pessoa da ferida da injustiça, ela tem aquela sensação, gente, vocês vão se identificar, de que, nossa, eu fui convidada para jantar, não tinha nada do que eu podia comer, aí eu fui lá, enfiei o pé na jaca. Ela tem a sensação de, já que não foi do jeito que eu queria, que eu previa, então eu vou jogar tudo para o alto e que se exploda. E essa é a sensação da injustiça. Eu quero que se exploda. Isso vai levar a gente numa situação de querer ser maior do que a vida. É tipo, desculpa lá assim, mas é tipo uma síndrome de Deus mesmo. Eu quero que comer chocolate não engorde. Bom, mas não é possível. Mas é isso que eu quero. E se não foi do jeito que eu quero, então não vai dar. Então emagrecer não é pra mim. Entende que a ferida tem essa coisa da raiva, da afronta, um comportamento agressivo. Então eu falo que todo comportamento de quem tem a ferida da injustiça é um comportamento muito parecido com aquele comportamento adolescente. Eu não pedi para nascer. Todo mundo pode menos eu. Sabe? Uma coisa meio dramática de que o mundo está contra mim. Por isso que a ferida da injustiça leva a gente para um comportamento mais rebelde. E o que é um comportamento rebelde dentro do emagrecimento? É querer ser maior do que aquilo que é. É querer que as coisas sejam diferentes do que elas são. E já que elas não são do jeito que eu quero, então eu prefiro que não seja. Aí eu vou passar uma vida revoltada com essa sensação de raiva do emagrecimento, porque eu nunca consigo, porque todo mundo consegue menos eu, porque a vida não é justa para mim, porque a minha genética não me ajuda. Então a gente entra nesse lugar. Vitimismo, reclamação, justificativa matam os nossos resultados, porque a gente não consegue e nem se põe a agir dentro desse lugar. Quem reclama, isso é sistêmico. Bem, gente, Bert Hellinger já falava sobre isso, né? A pessoa que reclama, no fundo, não quer agir. Ela só quer reclamar, ela quer só aliados para ficar ali reclamando da vida, como se isso fosse levar lá a algum lugar. Então, essa pessoa, ela tá presa no vitimismo e na reclamação, e por isso ela não consegue sair desse lugar. Quanto mais eu reclamo e justifico, mais eu atrapalho a minha vibração, a minha motivação. Gente, quem consegue ser motivada reclamando o tempo inteiro? Até a gente que é mais positiva, se começa a conviver com uma pessoa que só reclama, a gente tende a. Nossa, parece que eu tô mais pesada. Nossa, semana eu não consegui fazer nada, né? Parece que a reclamação da pessoa acaba com a sua motivação e positivismo e vontade de fazer as coisas. Porque aquela pessoa só reclama. Chega uma hora que ela derruba você por tabela. Então, a ferida da injustiça, ela contamina. Ela literalmente prende a gente no lugar. E como é que eu vou ver essa ferida da injustiça no corpo? Quando eu começo a engordar nos braços, nas costas, no abdômen, porque isso está mostrando que eu reclamo muito, tô sempre estressada, tô sempre amargurada. E aí eu vou querer muito doce. E por que que o corpo cresce na parte superior, principalmente? São aquelas mulheres que ganham braço com facilidade, o braço de polenteira, a barriga que não sai. A pessoa tá com a perna dessa finura aqui, ó, e com a barriga desse tamanho, com as costas desse tamanho. Então, por que que no final das contas isso acontece? Porque ela está querendo ser maior do que a vida, porque ela está lutando com coisas as quais ela não controla. E aí, ela só perde, e perdendo, o corpo dela vai querer ficar cada vez maior. Raiva, ressentimento, todos esses sentimentos vão sempre levar a gente de volta para esse lugar. Então, a ferida da injustiça não apenas ela atrapalha o nosso emagrecimento, como ela é muito perigosa, porque ela coloca a gente num lugar de não ação, de reclamação, de uma vida ruim. E é por isso que essa pessoa precisa tanto do doce, porque a vida dela é amarga. Então, o doce traz uma pequena sensação de que a vida não é tão ruim assim. Esse é o ponto. E por isso a ferida da injustiça é uma ferida que dói. Então ela fala sobre a raiva, sobre o mastigar e engolir a raiva que eu tenho do mundo, de que ele não é aquilo que eu esperava que ele seja.
E aí a gente continua brigando e brigando e brigando e brigando dentro desse lugar. A ferida da injustiça é uma ferida que a gente demora para enxergar. Justo porque a gente confunde ela com as outras, com humilhação, com rejeição, mas na verdade, o que a gente está sentindo de por dentro é uma revolta, é uma raiva daquilo que aconteceu na nossa vida e da onde a gente chegou por causa das nossas próprias dificuldades. Então, a comida aí vem com uma forma de se autodestruir. É esse o lugar do excesso da alimentação. Então, lembra que eu falei a sensação de que se exploda. Então, já que as coisas não são como eu gostaria que fossem, então eu vou me explodir. A gente precisa sair desse lugar, primeiro entendendo que eu posso mudar a minha realidade, mas que para isso, primeiro, eu preciso parar de olhar para o ruim, para reclamar, para os meus sentimentos ruins de raiva e de repente olhar para as possibilidades que eu posso tentar buscar dentro da minha vida, por mais difícil que ela me pareça hoje, uma vida mais doce, sem precisar do doce para fazer isso. Eu preciso parar de lutar para ser tão mandona, tão controladora, tão dona da verdade. Porque isso vai me fazer ficar cada vez maior. Então, isso é muito comum em quem luta contra sistemas, quer mudar o governo, quer mudar o ensino das escolas públicas, quer lutar contra as coisas que eu não tenho a menor capacidade e possibilidade de controlar. Isso vai fazer com que a pessoa trabalhe amargurada, viva uma vida amargurada. E por isso, profissionais ligados a essas áreas, órgãos públicos, né, advocacia, que a pessoa lida com muita injustiça, ela tende, com o passar dos anos, a ir ganhando cada vez mais peso. Então, fica aqui, né? E Paulinha, por que que as mulheres, né, aquele braço de polenteira das mães, das vós, né? Isso é genético? Não, é porque muitas vezes essas mulheres do braço de polenteira, que eram mulheres guerreiras, que precisavam fazer tudo, que precisaram abandonar os seus sonhos e os seus desejos para de repente ser o sustento da família, o braço mais forte da família, ou ser aquela mulher que carregava toda uma linha familiar nas costas. E isso gerou nelas essa amargura, essa raiva de que, no fundo, ela gostaria de ter tido uma vida diferente. Fica aqui a reflexão sobre a ferida da injustiça para vocês, para que vocês possam olhar para ela com um lugar mais carinhoso, mais doce, e que você, acima de qualquer coisa, lembre que sempre é possível mudar a sua realidade, mas que para isso você vai ter que abrir mão desse lugar, é reclamar menos e olhar mais para uma vida de possibilidades. E isso a gente faz, né, emocionalmente dentro dos programas do Emocionalmente Magra. Então, quando a gente fala sobre controlar as emoções e melhorar o relacionamento com a comida, eu estou falando exatamente isso: como liberar a raiva e transformar aquela raiva que destrói em raiva que te dá impulso. A raiva daquilo que eu não posso mudar em um impulso para usar melhor as minhas possibilidades. E a gente faz isso de com cada pessoa, porque esse sentimento interno de raiva, para cada um, veio de um lugar, para cada um é diferente, ok? Então fica aqui uma reflexão sobre a ferida da injustiça, é uma das que eu mais gosto de trabalhar dentro da mentoria. E se esse conhecimento te pegou, por favor, gente, é para convencer vocês mesmos. Não deixa de fazer inscrição na nova era do emagrecimento. Lá a gente vai falar sobre isso de forma mais profunda, não em 10, 12 minutos. A gente vai falar isso de forma mais aprofundada. E aí sim, você vai poder não olhar só para a ferida que você tem, mas também para o que fazer com ela. A inscrição é gratuita, as aulas são online e para participar, você só precisa ter o trabalho de se inscrever. Tá bom? Então, beijo pra vocês. E a gente vai se ver aonde, né, gente? Na pílula de amanhã.